Muitos eventos proféticos estão acontecendo ao redor do mundo hoje, e é assustador perceber como tanta gente não está prestando atenção. A verdade é que, mais do que nunca, é essencial que tenhamos uma visão bíblica sobre todos esses acontecimentos atuais. Cada cristão precisa estar ciente do que está acontecendo no mundo, porque muitas dessas coisas estão diretamente relacionadas com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Vamos explorar isso um pouquinho mais fundo. O espírito do anticristo. Você sabia que o espírito do anticristo está cada vez mais presente em nosso mundo? É assustador ver como ele está se espalhando. Se olharmos para o que está acontecendo em diferentes lugares, veremos sinais claros. Por exemplo, lá na China, em 2022, a CBN noticiou que o governo chinês está reescrevendo a Bíblia, distorcendo suas palavras e até mesmo chamando Jesus de pecador. Isso é uma afronta direta à verdade do Evangelho. Além disso, em 2021, as autoridades chinesas prenderam 10 cristãos, simplesmente por venderem e distribuírem Bíblias. Um desses cristãos, Banya Hong, foi condenado a 5 anos de prisão por causa de sua fé e por ajudar os outros a acessar a palavra de Deus. Nos Estados Unidos, a situação também é preocupante. No estado da Louisiana, uma nova lei foi aprovada exigindo que todas as salas de aula, desde o ensino fundamental até universidades, exibam os 10 mandamentos. Embora isso possa parecer uma vitória para os cristãos, já está gerando controvérsias e enfrentando desafios legais. Grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis alegam que a medida é inconstitucional e já entraram com ações judiciais para derrubá-la. No Reino Unido, a situação é ainda mais alarmante. Um estado recente mostrou que quase um quarto dos jovens britânicos apoiaria a ideia de banir a Bíblia, considerando-a um livro que promove discursos de ódio. Além disso, a Igreja da Inglaterra, em um esforço para se modernizar, está abandonando a palavra igreja em suas comunicações. Essas mudanças refletem uma sociedade cada vez mais distante dos valores bíblicos. E as músicas de hoje? Ela é um reflexo direto do espírito do anticristo. Tome como exemplo o rapper mundialmente famoso Eminem. Em uma das suas músicas ele diz o seguinte: mal sim, sou tão mal, podre até o núcleo, um cérebro distorcido, sou tão mal, tão mal. Ele se orgulha de ser mal, de ser diferente dos outros, celebrando o que é contrário aos ensinamentos de Cristo. Em outra música, ele se refere a si mesmo como Lúcifer, fazendo uma referência direta ao diabo. Essa é apenas uma pequena amostra de como a música, a cultura popular e a mídia estão promovendo ideias que são contrárias ao Evangelho e alimentando o espírito do anticristo. A Bíblia já nos alertou sobre isso em 1 João no capítulo 4, no verso 3. Diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é Deus, esse é o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram que vem e agora já está no mundo. Isso significa que o espírito do anticristo já está ativo e operando em nosso mundo. E como podemos ver, ele está ganhando força. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos, pois essa influência está cada vez mais intensa. Estamos vendo pessoas se afastarem da fé em massa. Estamos vendo o surgimento de falsos profetas que atraem multidões com suas doutrinas enganosas. Preparativos para um líder mundial único. Outro sinal claro que estamos vivendo nos últimos tempos é a preparação para o surgimento de um líder mundial único, como o anticristo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna está investindo em startups que estão desenvolvendo identidades digitais. Isso pode parecer algo inofensivo ou até mesmo inovador, mas quando olhamos para uma perspectiva bíblica, percebemos que isso é um passo em direção a um controle global. Na Austrália, um projeto de lei foi aprovado para criar um sistema de identidade digital que abrangerá toda a economia do país. Isso permitirá que instituições financeiras e outras organizações se inscrevam na plataforma de identidade digital do governo, criando um ecossistema digital e seguro, mas que também pode ser facilmente controlado. Na Europa, pessoas na Suécia já estão implantando microchips
em suas mãos para facilitar transações e acessos. Isso nos lembra diretamente da profecia bíblica sobre a marca da besta, mencionada no livro de Apocalipse. O anticristo, segundo as escrituras, estará no controle de uma economia global, exigindo que todos tenham uma marca para poder comprar ou vender. Estamos vendo a preparação para isso acontecer diretamente dos nossos olhos. O controle digital da economia, a necessidade de uma identidade global e até mesmo a ideia de implantar chips em seres humanos são sinais claros de que o caminho está sendo pavimentado para a chegada desse líder mundial. Corações endurecidos, um dos sinais mais preocupantes que podemos observar hoje é o endurecimento dos corações. A Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, fala sobre os últimos dias, dizendo que virão tempos difíceis. E realmente estamos vivendo esses tempos. As pessoas estão rejeitando a Deus de uma forma nunca vista antes. Tudo o que a Bíblia defende está sendo ridicularizado e rejeitado pela sociedade. As Escrituras nos dizem que chegará um tempo em que as pessoas procurarão ouvir apenas o que lhes agrada. Elas não querem ouvir sobre arrependimento, sobre pecado ou a necessidade de uma vida reta diante de Deus. Elas preferem mensagens que falam apenas de bênçãos e prosperidades, sem a necessidade de mudança de vida. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. Há uma enorme quantidade de pregadores e líderes religiosos que estão oferecendo um evangelho diluído, que agrada os ouvidos, mas não transformam vidas. Além disso, 2 Timóteo no capítulo 3 também nos alerta sobre a desintegração da sociedade nos últimos dias. As pessoas se tornarão traiçoeiras, impulsivas, caluniosas, brutais e desobedientes aos pais. Elas não terão autocontrole, não respeitarão regras ou normas morais. Todos farão o que é certo aos seus próprios olhos, e aqueles que ousarem questionar serão ridicularizados ou até mesmo perseguidos. Esse endurecimento dos corações é um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim. As pessoas terão uma forma de piedade, mas negarão o poder de Deus. Elas podem até frequentar igrejas, falar sobre Deus, mas seus corações estão distantes. Este é um tempo dos rebeldes religiosos, pessoas que têm uma aparência de santidade, mas na verdade estão cheias de pecado e engano. Elas podem até citar as Escrituras, mas seus corações estão longe de Deus e de sua verdade. Guerras e rumores de guerras, outro sinal profético claro dos últimos dias, são as guerras e os rumores de guerras. A Bíblia nos avisa que nos últimos tempos haveria perigos e ameaças constantes. Jesus nos alertou que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e que nações se levantariam contra nações. Hoje, quase todos os dias ouvimos falar sobre o risco de uma nova guerra mundial. Conflitos estão surgindo em várias partes do mundo. E as tensões entre as nações estão mais altas do que nunca. Mas como cristãos, não precisamos nos desesperar ou temer. A palavra de Deus já nos disse o que está por vir. Sabemos que tudo isso faz parte do plano de Deus e que no final ele estará no controle. Em Lucas capítulo 21, no verso 28, Jesus nos conforta dizendo o seguinte: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Isso significa que, mesmo em meio a todo esse caos, podemos ter paz, sabendo que a nossa salvação está mais perto do que nunca. Além disso, em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 26, Jesus nos lembra que não precisamos nos preocupar com as coisas desta vida, como o que vamos comer ou o que vamos vestir. Ele diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais do que elas? Reflita. O último sinal que queremos destacar aqui é o incrível crescimento da tecnologia. Nos últimos anos, vimos avanços tecnológicos que antes pareciam impossíveis.
Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, já afirmou que hologramas de coisas digitais serão comuns em breve. Imagine um futuro onde você não precisará mais ir à igreja, porque um holograma do pastor poderá aparecer na sua sala, pregando diretamente para você. Com o avanço da inteligência artificial, também não é difícil imaginar um cenário em que você possa simplesmente pedir um sermão de um pregador do passado e vê-lo sendo entregue por um holograma, como se a pessoa estivesse viva ali na sua frente. Embora a tecnologia possa ser usada para o bem, especialmente na propagação do evangelho, também há perigos. A inteligência artificial pode ser usada para espalhar um evangelho distorcido, superficial, que não desafia as pessoas a viverem uma vida conforme a vontade de Deus. Como cristãos, precisamos estar atentos a esses perigos. A Bíblia nos dá um refúgio necessário para enfrentar esses tempos difíceis. Deus já nos avisou sobre perigos que estão por vir, mas também prometeu nos proteger e nos guiar. Como seus filhos, devemos manter uma visão bíblica sobre o mundo, prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, mas sem perder a paz ou a fé em Deus. E você, o que você acha de todas essas profecias, desses avanços da tecnologia? Deixa aqui nos comentários e vamos discutir juntos. E até a próxima!